E se a razão pela qual sua vida parece travada for justamente o esforço exausto que você tem feito para mudá-la? E se aquilo que você mais teme for exatamente o que sua mente, sem querer, está ajudando a criar? Às vezes, o que chamamos de destino é apenas um velho programa em ação, um roteiro silencioso escrito muito antes de sabermos que tínhamos escolhas. Desde muito cedo, antes mesmo de entender palavras, entre os primeiros toques e silêncios, algo foi sendo gravado em você. Não com tinta, mas com emoção. Bruce Lipton nos lembra que até os 7 anos de idade, nossa mente é como um solo úmido, fértil e vulnerável. Tudo que cai ali, elogios, medos, ausências, ordens, rejeições, começa a enraizar. Esse processo não é culpa de ninguém. É apenas o modo como o corpo se protege, copiando, absorvendo, repetindo. E assim, sem saber, aprendemos a viver dentro de um molde que não criamos, mas que seguimos como se fosse verdade. A mente, tão poderosa, torna-se então como um velho gravador de fita cassete. Ela não escolhe o que tocar, ela apenas repete. Repete vozes que não são mais nossas. Repete dores que já não precisam doer. Repete caminhos que não nos levam mais a lugar algum. E nós, inconscientemente, seguimos obedecendo. Todos os dias, quase 95% de tudo que decidimos, sentimos ou escolhemos, vem desse piloto automático. Não é pensamento consciente. É hábito emocional. É memória corporal. É a programação que virou identidade. Joe Dispenza, em sua sabedoria, reforça isso com clareza. O corpo aprende a viver no passado emocional e, por hábito, projeta esse passado como se fosse o futuro. O que sentimos hoje é um eco do que sentimos ontem. E o amanhã já começa comprometido, antes mesmo de nascer. Então, talvez o problema não seja você. Talvez a pergunta mais importante não seja por que isso ainda está acontecendo comigo, mas de quem é essa vida que estou vivendo? Porque se a sua realidade atual é só um reflexo inconsciente daquilo que foi instalado lá atrás, então você não está fracassando. Você está apenas repetindo. E repetir não é viver. Essa é a hora de pausar, respirar e olhar com honestidade e compaixão. Você está vivendo a sua criação ou apenas repetindo a criação de outros? Você pode apoiar este projeto de forma 100% gratuita, clicando em inscrever-se, deixando seu like e um comentário. Este simples gesto me diz: isso importa. Continue. Então vai lá, se inscreve agora. Porque tudo muda com uma decisão, e talvez a sua seja hoje. O ciclo invisível. Como o medo de repetir o passado se torna uma profecia biológica. Há um tipo de medo que não grita. Ele sussurra. Ele não paralisa de uma vez, apenas mantém você andando em círculos, mesmo quando tudo em você quer ir para frente. E o mais curioso é que, muitas vezes, esse medo nem é seu. Ele foi herdado, instalado, absorvido como herança emocional invisível. Medo de escassez, medo de abandono, medo de falhar. Medos tão antigos que parecem naturais, mas não são. A mente subconsciente, essa porção profunda e silenciosa de nós, não distingue entre aquilo que foi vivido e aquilo que foi acreditado. Se um dia você ouviu que o amor machuca, ela acredita. Se cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, ela concorda. Se aprendeu, cedo demais, que felicidade atrai inveja, ela grava isso como verdade. E, a partir daí, tudo que você vive começa a se alinhar com essas crenças escondidas. Bruce Lipton explica que nosso corpo, até mesmo nossas células, se acostumam com essas emoções. É o que ele chama de familiaridade celular. E o que é familiar, mesmo que doloroso, parece seguro. Assim, repetimos padrões não porque somos fracos ou incapazes. Repetimos porque o subconsciente entende que sobreviver naquele padrão é mais seguro do que arriscar algo novo. Essa repetição não se faz com gritos. Ela se expressa em silêncios, em decisões que parecem racionais, mas são puro reflexo, em relacionamentos que se repetem com rostos diferentes, em projetos que travam no mesmo ponto, em uma ansiedade que ninguém entende, mas que sussurra: você não vai conseguir sair do lugar. Não é destino, não é castigo, é biologia emocional. É vibração antiga criando um campo que atrai sempre a mesma história, o mesmo tom, a mesma dor. E enquanto isso não for visto com compaixão e consciência, esse ciclo invisível continuará criando a vida que você quer evitar.
Porque o que não é curado é repetido. Cuidado com o esforço. O paradoxo da mente consciente tentando lutar contra a programação subconsciente. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Vem da alma. É o cansaço de tentar mudar e se ver voltando sempre ao ponto de partida. É como remar com força contra uma correnteza que não se vê. Você acredita que está avançando, mas algo invisível o puxa de volta. Essa força oculta tem nome: subconsciente. E lutar contra ela apenas reforça a prisão. Muita gente acredita que basta pensar positivo para transformar a realidade. Mas pensamento sem raiz vibracional não gera frutos. Afirmações bonitas não mudam uma crença profunda se ela estiver em desacordo com a vibração interior. Dizer eu sou próspero enquanto a emoção diz isso não é verdade é como plantar uma flor em solo contaminado. A semente não é o problema. É o solo. E o solo é a crença silenciosa que vive no fundo do seu ser. A mente consciente, racional, lógica, decidida, representa apenas uma pequena fração da sua energia mental. É como remar com um só braço enquanto o subconsciente, mais poderoso, mais antigo, mais emocional, guia a direção contrária com toda a força da repetição. Não é má vontade. É incoerência vibracional. Nesse esforço exausto de tentar mudar apenas pela força da mente, nasce um novo risco: a espiritualidade performática. Aquela que diz o que é certo, repete mantras, posta frases, mas não toca o coração com verdade. É uma fuga sutil da dor real. Uma tentativa de se convencer sem se transformar. Porque mudar de verdade dói. Reprogramar exige presença. E isso não se faz em público. Se faz no silêncio. Por isso, mais do que esforço, o que cura é coerência. É alinhar o que você diz com o que você sente. É olhar para a terra onde a sua intenção quer florescer. Porque sem esse olhar honesto, o esforço vira luta. E a luta, por mais bem intencionada que seja, continua alimentando o mesmo padrão que você deseja abandonar. Como a mente viciada no sofrimento normaliza realidades indesejadas. Há uma parte de você que talvez tenha se acostumado com a dor. Não por escolha, mas por sobrevivência. Quando o caos se torna constante, o corpo aprende a chamá-lo de normalidade. E, aos poucos, viver em paz começa a parecer estranho, inseguro, até perigoso. É como se o silêncio despertasse um vazio que o barulho do sofrimento preenchia com familiaridade. O sistema nervoso, moldado por experiências repetidas de estresse, acaba construindo um tipo de adaptação biológica. O corpo se ajusta ao desconforto. As emoções difíceis se tornam o padrão. E o que era para ser apenas uma fase de superação vira identidade emocional. Você começa a se definir por aquilo que suportou, não por aquilo que sonha. Nessa adaptação, as conexões neurais mais usadas, as sinapses emocionais que mais se repetem, se transformam em verdadeiros corredores internos. São como rodovias abertas no cérebro, onde o sofrimento trafega com fluidez. A alegria, por outro lado, encontra apenas trilhas estreitas, pouco exploradas, frágeis. Assim, quando algo bom se aproxima, o corpo estranha, a mente desconfia e o coração hesita. Essa rejeição da paz não é loucura, é condicionamento. Quando a sobrevivência se torna norma, o amor, a leveza, a tranquilidade, tudo isso parece fora do lugar. Há uma sensação difusa de que algo vai dar errado. E é nesse exato momento que a autossabotagem entra em cena. Silenciosa, disfarçada de prudência, de cautela, de realismo. Mas, na verdade, ela está apenas tentando protegê-lo de uma emoção que sua história ensinou a temer: o merecimento. Esse ciclo vicioso, sofrer, acostumar-se, rejeitar o alívio, não é um defeito. É uma defesa. Mas também é uma prisão. E toda prisão, por mais segura que pareça, limita o voo. A mente que um dia o protegeu da dor, agora talvez o esteja protegendo da luz. Porque ela aprendeu que brilhar dói. E, sem perceber, você vai se apagando, para não se ferir outra vez. Erro invisível: desejar uma vida nova vibrando a frequência da antiga. Desejar algo novo não é suficiente quando o corpo vibra como se ainda estivesse no passado. A manifestação não responde à intensidade do desejo, mas à coerência vibracional entre o que você pede e o que você sente. É por isso que, tantas vezes, mesmo com toda a intenção, nada se move. Porque a frequência que você emite ainda é moldada pelas antigas dores,
pelos velhos códigos de merecimento, por histórias que não foram ressignificadas. Existe uma dissonância quase imperceptível entre o querer e o sentir. Você pode afirmar com todas as palavras: eu quero prosperar. Mas, se dentro de você houver um traço de culpa, um resíduo de vergonha, um medo inconsciente de ser rejeitado por ter sucesso, a energia que chega ao campo não é a do desejo, mas a do conflito. E o universo responde à vibração mais estável, não a mais bonita. Bruce Lipton nos lembra que a biologia da crença vai além da mente. Ela molda a forma como as suas células se expressam. Isso significa que a crença não é apenas uma ideia, ela é um ambiente interno. Se você carrega dentro de si a sensação de não ser digno, de ser pequeno, de ter que lutar por tudo, esse ambiente se torna a atmosfera emocional onde sua vida floresce ou murcha. A mente quer uma coisa. O corpo ainda se encolhe diante dela. E, nessa incoerência, a criação se fragmenta. Não por falta de poder, mas por falta de alinhamento. É como tentar acender uma lâmpada com fios trocados. A energia está lá, mas ela não flui. Não encontra caminho. Imagine alguém que deseja receber amor profundo, mas sente medo de ser visto por completo. Que anseia por abundância, mas se envergonha de se destacar. Que busca paz, mas não sabe descansar sem culpa. Essa é a armadilha vibracional. O desejo é honesto, mas a vibração ainda conversa com a escassez. Mudar esse cenário não é sobre desejar com mais força. É sobre reconhecer a frequência que ainda sustenta o antigo. Porque a verdadeira manifestação não acontece quando você sonha diferente, mas quando você vibra como quem já é aquilo que deseja receber. A metáfora do espelho, a realidade como reflexo da vibração inconsciente. Tudo que você vê lá fora, cada encontro, cada bloqueio, cada resposta ou ausência, é um espelho. Um reflexo da sua vibração mais constante. Não da sua vontade consciente, não dos seus desejos declarados, mas da frequência que você mantém quando ninguém está olhando. A realidade externa apenas confirma o que a sua consciência sustenta de forma silenciosa. Neville Goddard dizia com precisão: o mundo externo é um espelho da consciência interna. Isso não significa que você seja culpado pelo que acontece, mas que você está em profunda sintonia com o que carrega. Se dentro há medo, o reflexo será desconfiança. Se há crença em escassez, o reflexo será perda. Se há abandono não curado, o reflexo será ausência. E o mais desafiador, o que você resiste emocionalmente, persiste energeticamente. Porque a resistência é uma forma de conexão. Quando você luta contra um padrão, você o alimenta. Quando tenta suprimir um sentimento, ele se intensifica. A vida, então, responde não ao que você rejeita, mas à energia que você continua oferecendo, mesmo sem perceber. Esse espelho não julga. Ele reflete. Ele não castiga. Ele mostra. A realidade, por mais dura que pareça, não está contra você. Ela apenas está espelhando sua assinatura vibracional mais ativa. A imagem que você vê fora é a informação energética que você emana por dentro. E é por isso que mudanças verdadeiras não começam no mundo, mas na fonte da imagem, a consciência. Não se trata de brigar com o reflexo no espelho. Trata-se de mudar o rosto interior, a expressão emocional que você oferece ao campo. Quando a vibração muda, a paisagem também muda. Porque o espelho não escolhe o que mostrar, ele apenas devolve o que está diante dele. Olhar para a própria vida como espelho pode ser desconfortável, mas também pode ser libertador. Porque se tudo reflete o que você vibra, então tudo pode ser transformado a partir de dentro. E essa é uma das maiores dádivas da consciência, o poder de escolher a frequência com que você deseja ser refletido. Modelo mental para transmutar padrões subconscientes. O método da escolha consciente mais exposição repetida. A mudança verdadeira não acontece de forma repentina. Ela brota de pequenas escolhas que, quando repetidas com intenção, reeducam o corpo, suavizam a mente e reescrevem a vibração. Não se trata de apagar o passado, mas de desprogramar o padrão que o repete. A transmutação começa quando você para de lutar contra quem foi e começa a ensinar seu corpo a se tornar quem escolhe ser. A mente subconsciente é moldada por repetição. Emoções vividas com intensidade e constância tornam-se linguagem interna. E, por isso, um novo estado de ser precisa ser ensinado da mesma forma, com presença, com prática, com emoção. Bruce Lipton fala sobre a força da repetição. Joe Dispenza acrescenta:
É preciso ensinar ao corpo o futuro desejado, tornar a visão um sentimento, e o sentimento, uma frequência. Esse modelo é simples, mas exige constância. Ele começa com uma escolha consciente, um sim vibracional a uma nova realidade. E essa escolha precisa ser regada todos os dias com exposição repetida a estados elevados: gratidão, aceitação, confiança, alegria. Não como fuga da dor, mas como novo código vibracional que dissolve o antigo por desuso. A prática não precisa ser longa. Basta ser inteira. Um ritual matinal de 5 minutos pode alterar o campo. Respiração coerente. Visualização sensorial. Afirmações sentidas, não apenas ditas. Quando o corpo começa a experimentar uma nova emoção com regularidade, o velho padrão perde força. Porque o corpo aprende a se sentir seguro no novo. E o subconsciente, gradualmente, aceita o convite da alma. Nesse processo, você não precisa forçar o passado a desaparecer. Ele se dissolve quando perde audiência emocional. Quando o presente se torna mais atraente do que o velho drama. Quando seu sistema começa a vibrar com prazer o que antes só conhecia como dor. Esse é o caminho da reprogramação autêntica. Ensinar, repetir, sentir, até que o novo deixe de ser escolha e se torne natureza. Você não está quebrado. Está apenas condicionado. Pode ser que, por muito tempo, você tenha se sentido fora do lugar. Como se houvesse algo em você que precisasse ser consertado, curado, ajustado. Como se o problema estivesse em quem você é. Mas talvez, o que você chamou de falha seja apenas um condicionamento antigo. Um reflexo repetido de experiências que não foram escolhidas, mas herdadas. Você não está quebrado. Você está condicionado. E tudo que foi condicionado pode ser reprogramado. A mente que o prende é a mesma que pode libertá-lo. A chave nunca esteve fora. Sempre esteve na forma como você se percebe. Bruce Lipton disse com clareza: se você quiser saber como será sua vida, olhe para suas crenças inconscientes agora. E isso não é um castigo, é um convite. Porque se a crença é o que molda, a consciência é o que reconstrói. O futuro, então, não é um destino a ser temido, mas uma frequência a ser escolhida. Neville Goddard nos lembra que a imaginação controlada é o início de toda mudança vibracional real. Imaginando com presença, você começa a viver por dentro aquilo que deseja encontrar por fora. Você deixa de ser prisioneiro do reflexo e se torna o autor da imagem. A vida deixa de ser repetição e começa a ser criação. Pense em si mesmo como um jardineiro da mente. Alguns galhos precisam ser podados. Não por raiva, mas por amor. Porque eles já não florescem. Porque eles ainda consomem a energia que poderia nutrir a semente nova. A semente que já está em você. Que sempre esteve. Ela só precisava de um espaço limpo, de um solo novo, de um sopro de fé. Nada muda de fora para dentro. A transformação começa no invisível. No campo silencioso onde sua vibração é gerada. E quando você cuida desse campo com presença, responsabilidade e amor, o mundo começa a responder de forma diferente. Não por milagre, mas por coerência vibracional. A alma não pede perfeição. Ela pede verdade. E talvez, neste exato momento, tudo que o universo esteja esperando seja uma resposta sua. Um sim. Um estou pronto. Porque ainda há tempo. E dentro de você, ainda há tudo. Clique no like se algo no vídeo tocou em você. Inscreva-se agora. É de graça para você, mas significa tudo para este canal. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve nessa conversa. Seu apoio ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa, e me diz que, juntos, estamos construindo algo real.